Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs da TV, que o acompanhamos sempre de segunda a sexta-feira. Exatamente, todos os dias, pela mesma hora, aqui na Curiax TV, você é o nosso convidado de honra, onde nós trazemos sempre projetos, temas, assuntos super interessantes e convidados muito especiais para si, para você ter uma manhã bastante informativa, uma manhã enriquecedora, né? E, claro, você pode nos assistir por toda a parte do país, através das operadoras onde nós estamos, mas também através de internet, a plataforma curiax.com e satélites Passat e muitos mais meios que nós temos disponíveis. Onde quer que esteja a assistir, um grande abraço. E nós celebramos hoje o Dia da Literacia e o Dia Internacional da Literacia é celebrado anualmente nesta altura e foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura em 1966, com o objetivo de promover a importância da alfabetização como um direito humano fundamental e uma ferramenta essencial para o desenvolvimento social e económico. Falas tão bem. Este dia busca sensibilizar governos, organizações, comunidades sobre a importância de investir em programas de política de alfabetização, incentivar a conscienciatização sobre os desafios enfrentados por milhões de pessoas. Exato, em todo o mundo que ainda não têm acesso à educação básica. Infelizmente, isso ainda às vezes, em certos lugares, isso ainda é uma verdade. E o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Nós somos um país de leitura e de escrita. Temos grandes escritores, temos pessoas que adoram ler. Aqui no programa nós tivemos já vários poetas, vários autores de obras excelentes, e então nós gostamos muito deste dia, e se você também o gosta, dê assim um comentário nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu gosto muito deste dia, o livro que eu estou a ler hoje é este. Um beijinho a todos, nós gostamos muito do seu feedback. Exatamente, e hoje nós vamos estar à conversa com a Fundação AFID Diferença, e para você conhecer um pouquinho melhor, veja o que é que nós temos para si.
contigo. Vai valer a pena ter-te comigo. Tu vais conseguir. Vamos querer voar. Tu vais conseguir. Vamos querer voar a vida. Tu és muito mais que aquilo que julgas. Vai valer a pena teres que aprender. Como o sol que nasce todos os dias, tu vais conseguir acreditar. À vida tu és quem marca a diferença. És a porta aberta para a nossa crença. Tu vais conseguir. Vamos querer voar. Tu vais conseguir. Vamos querer voar. A vida somos nós, a vida somos nós, somos nós. A vida somos nós, a vida somos nós, a vida somos nós. Somos nós, a vida somos nós, a vida somos nós. Somos nós, a vida somos nós, a vida somos nós. Somos nós, a vida somos nós. Como vê, nós gostamos sempre de trazer projetos que tocam o nosso coração e esta Fundação faz isso mesmo e faz muito mais para ajudar todas as pessoas que precisam. E hoje o tema que nós vamos falar é acerca da inclusão e para isso nós temos a doutora Ana Cristina Fernando, que faz parte desta Fundação, para nos falar acerca disso. Bom dia, doutora Ana. É um prazer tê-la cá no programa. Temos aqui a informação que você iniciou a sua atividade profissional, não é, em 2002, com a Fundação AFID A Diferença. Né? Você licenciou-se em Serviço Social em 2021 no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. Correto. Como é que surgiu esta paixão? Como Bom é que dia, para si? Obrigada pelo convite para estar aqui e falar um bocadinho da Fundação e do trabalho que nós fazemos ao longo já de quase 40 anos, em 2025 vão fazer 40 anos do trabalho. Em relação a mim, o interesse por esta área, sobretudo pela área da deficiência, foi onde eu comecei. Na Fundação já vem do tempo da faculdade, portanto era uma área desconhecida para mim, porque não tinha ninguém na família com deficiência, conhecia, mas não tinha um conhecimento aprofundado sobre esta área. E na faculdade vou estagiar para o Centro de Reabilitação de Alcoitão, que é a área profissional, e foi assim um grande choque, mas também do choque surgiu o gosto por esta área. E quando terminei a faculdade só procurei na área da deficiência e na altura a Fundação procurava um estágio profissional e eu fiz lá o meu estágio profissional e fui crescendo, não é? Ao longo destes 21 anos, estava ali a pensar há quanto tempo é que há 21 anos, passaram muito rápido, que eu estou na Fundação e que fui tendo papéis diferentes até chegar aqui à Direção da Ação Social, onde estou no momento que coordeno todas as áreas sociais da instituição. Certíssimo. Esta instituição, ela tem vários tipos de certificações. Certo. Para quem está assistindo em casa pode nos dizer algumas para ter uma noção
do quão bem representada ela está? Portanto, nós temos uma certificação que é da Segurança Social, somos certificados ao nível A, portanto é o nível mais exigente da Segurança Social, em 3 respostas sociais, em Centro de Atividades Ocupacionais, que agora está a mudar o nome para uma nova legislação, o lar residencial e o serviço de apoio domiciliário. Depois temos uma certificação pela ISO 2001, que é uma certificação de toda a instituição, portanto transversal a toda a instituição. Vamos ter agora auditorias em breve. Temos auditorias externas, portanto temos um acompanhamento de perto da nossa atividade. E depois temos uma qualificação internacional, uma certificação que é do IQUAS, portanto que o nosso nível é o nível de excelência, que também é o nível maior a nível desta certificação. Quais são os objetivos da AFID? Os nossos principais objetivos são a inclusão, a integração, a autonomia, a promoção da autonomia das pessoas que estão connosco, mesmo aquelas que aparentemente parece que já não têm mais nada para conquistar. Têm pelo menos para manter, e aí estamos a falar mais na área dos idosos e das pessoas com deficiência, que já temos alguns com uma faixa etária já bastante elevada, que é uma novidade para todos. O envelhecimento da pessoa com deficiência é uma novidade porque a medicina evoluiu muito nos últimos anos, portanto, atualmente temos um excelente acompanhamento médico. Os nossos jovens, que já não são assim tão jovens, portanto, é uma preocupação grande para nós fazer este acompanhamento. O principal objetivo é que eles mantenham já toda a autonomia que tiveram e adquiram aquela que seja possível. Por que é tão importante incluir estas pessoas, estas famílias? É muito importante incluir para que eles estejam em pé de igualdade na sociedade como todos nós, porque têm direito, não é, a estar na sociedade. E a sociedade tem direito a recebê-los sem discriminação, não é? E é este trabalho que puderam também ver no vídeo, há ali um trabalho de inclusão feito nas empresas que nos rodeiam. Felizmente estamos ali numa zona, Alfragide é uma zona muito rica ao nível de empresarial, e nós começámos já há uns anos, logo no início de eu ter entrado, a bater à porta das empresas que não nos conheciam, não é? Agora já temos uma visibilidade diferente, mas que no início foi preciso ir bater à porta das empresas e dizer: estão aqui estes jovens que têm estas competências, não é? Não é estão aqui estes jovens que têm estas limitações. É muito importante olhar para a competência, porque eles todos têm muitas competências. E nós de vez em quando fazemos alguns encontros com empresas e o que eles nos dizem, há 2 questões fundamentais. Uma é a união da própria equipa à volta deste elemento, que para eles começa por ser estranho, mas que depois rapidamente se integra na equipa, não é? E depois eles são altamente cumpridores dos horários, portanto não chegam atrasados, não faltam, e isso também dá um incentivo para os outros, dizer: não, espera, que este jovem, que aparentemente nos parecia que tinha aqui alguma limitação, até cumpre mais do que nós, trabalhadores sem aparentemente nenhuma incapacidade. Portanto, olhar para as competências e não para a incapacidade é fundamental para a inclusão. Nós até tivemos a ver o exemplo do IKEA, não foi? Exato, Que esteve sim. a acompanhá-los. É excelente ver assim empresas que dão oportunidades Sim. e que a inclusão pode ser uma realidade, cada um na sua capacidade, né? Quando falamos acerca das deficiências, para quem está em casa para perceber que tipo de deficiências é que a Fundação AFID lida, é deficiências apenas mentais, físicas também, que tipo, só para entender um bocadinho melhor. A nossa população-alvo é a pessoa com deficiência intelectual. Obviamente podem estar associadas a outras deficiências mais físicas, temos, como também viram no vídeo, pessoas com cadeira de rodas, pessoas invisuais, mas a essência é para a pessoa, portanto para o jovem, a partir dos 18 anos, que tem uma deficiência intelectual. Se pode ser desde a mais ligeira, aqueles que estão integrados, até à maior dependência, como viram na piscina de bolas o José Eduardo, que tem uma deficiência profunda e em que o objetivo é o bem-estar dele. Não é? Nós queremos apenas que ele se sinta bem, que tenha terapias adequadas às suas necessidades, que prolongue o grau de dependência o mais possível, não é? Portanto, que sejam pessoas autónomas durante o mais tempo possível. Certíssimo. E que sejam felizes, que eu acho que é fundamental e, aliás, acho que dá para ver. Dá para ver. Como é que eles se sentem quando estão integrados nas empresas para trabalhar? Eles sentem-se muito bem. Aliás, nós temos alguns testemunhos que são incríveis, e é esse o objetivo deles quando vão para a instituição, não é? Estar integrados. Eu posso-vos dar um exemplo que eu penso que não aparece no vídeo, que é o Pedro, que está integrado na FNAC. O Pedro é um jovem altamente conhecedor, por exemplo, de jogos, que se for lá ele vai-lhe dar as explicações todas, não é? Melhor do que se calhar qualquer outro colaborador. E o Pedro queria ir para a FNAC.
sempre foi o sonho dele, e nós, numa visita até meia casual, portanto, à Alfragide, ao Alegre da Alfragide, por sorte encontramos o diretor da loja. Portanto, foi uma colega que o foi acompanhar e a apresentar o Pedro e mostrar o currículo dele. Encontramos o diretor da loja, pá, que foi uma pessoa espetacular e que desde essa altura, portanto, já há alguns anos que o Pedro está integrado na FNAC, e é delicioso ver o quão felizes eles ficam com estas integrações. Estas fundações fazem toda a diferença, não só na vida das pessoas, mas também das famílias, né? Eu próprio tenho um elemento da minha família que sofre de deficiência mental. E sabemos que muitas das vezes, antigamente, graças a Deus hoje já temos muito mais respostas, as pessoas não sabem muito bem como lidar. Uma família, quando recebe um membro que é diagnosticado um caso de deficiência mental ou outra que possa criar algumas limitações, não sabem como começar. E é aí que vocês entram com o step by step, como fazer, como podemos ajudar, certo? Sim, isso até vem da nossa gênese, portanto, para falares um bocadinho da nossa história, portanto, a AFIDE é a Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa com Deficiência, que surge em 85, portanto, pós 25 de Abril, que se dá aqui o grande boom das instituições, que até à altura as pessoas ficavam fechadas em casa, portanto, não havia, e há a preocupação de pôr estas pessoas na sociedade e as colocar como agentes ativos e como cidadãos plenos de direitos. E surgem as SERCIs, não é? Após o 25 de Abril, e a Fundação, pouco depois, a Fundação na altura não era a Associação de Famílias, a Fundação vem mais tarde, em 2005. Em 85, o que é que aconteceu? Um grupo de pais que precisava de respostas, não é? E a emergência destas instituições surge da necessidade dos pais, não é? Porque havia pouca sensibilidade para estas questões da deficiência. Os pais tinham que trabalhar, portanto, tinham crianças que já estavam a entrar na idade da adolescência, já não havia resposta a nível da escola, e agora o que é que fazemos aos nossos filhos, não é? Portanto, as respostas eram muito poucas, e então os movimentos das famílias fazem com que surjam estas instituições para dar resposta aos seus próprios filhos. Portanto, o nosso presidente era pai de duas pessoas com deficiência, e os outros pais uniram-se e criaram, portanto, a instituição. Iniciaram exatamente numa parceria com outros técnicos, fossem da Segurança Social, da Câmara Municipal, para tentar criar aqui um movimento mais musculado para conseguirem ter voz, não é? E representar os seus filhos nas suas necessidades, não é? Porque se pensava muito pouco nisto. O acompanhamento, portanto, eles quando chegam à Fundação já estão numa idade adulta, portanto já houve um percurso feito, ou se for uma questão de nascença, ou se for adquirida, e ainda há um longo caminho a fazer. Portanto, ainda há um longo caminho, já evoluímos muito, é verdade, já há muita informação, os pais também procuram muita informação, portanto, não se ficam apenas pelos diagnósticos, querem saber mais, investir mais, porque é na fase inicial do diagnóstico da deficiência que ainda se pode conquistar muita coisa, não é? E nós sentimos e percebemos nos nossos jovens que muitos não conseguiram maior autonomia porque não houve estímulo na infância, não é? Porque não havia informação, porque o acesso à informação é muito difícil, está muito disperso, portanto não está centrado, está muito ainda virado para a medicina, não é? Porque é quem faz o diagnóstico. E depois é preciso os pais percorrer um longo caminho, não é? Portanto, já chegam à Fundação numa fase já da vida adulta, já percorreram, portanto, já estão um bocadinho cansados também, não é? Que é um trabalho que nós precisamos muito fazer com as famílias, que é o acompanhamento destas famílias, porque já têm aqui um percurso de 18 anos, não é? A maior parte deles um percurso de 18 anos, que depois se pode transformar num percurso o dobro ou o triplo, esperemos que seja o maior possível, mas já é um envelhecimento muito grande também das famílias e um cansaço muito grande neste percurso que elas têm. Portanto, eu acho que ainda falta fazer muita coisa, sobretudo criar um serviço que dê várias respostas, não que as pessoas andem à procura, não é? Parece que nós quando vamos a um serviço público, não é aqui, é ali, Sim, quer dizer, exato. e isto é altamente desgastante para uma família que está destroçada, que de repente Infelizmente, ainda é idealizou um bebê perfeito, não é? E que de repente se depara com um problema e onde é que eu vou bater à porta? Claro. Ainda há esta dispersão de meios. Quais são as estratégias que a Fundação utiliza para apoiar as famílias das pessoas com deficiência durante o processo de inclusão? Olha, nós tentamos sempre ser uma porta aberta. Primeiro, acho que isso é fundamental, não é? Sermos transparentes no nosso trabalho, mostrarmos o nosso trabalho. Infelizmente tivemos aqui 3 anos muito difíceis, em que tivemos que afastar as famílias. Da pandemia.
por causa da pandemia, mas afastar no sentido em que tínhamos que proteger os que ficaram, porque tivemos a funcionar sempre, não é? Temos um lar residencial para 36 pessoas na área da deficiência e para os idosos 63 em estrutura residencial, mais o apoio domiciliário 140, portanto mantivemos a nossa atividade sempre a decorrer, mas tivemos que afastar um bocadinho para defender, não é? E para proteger os que estavam, até por causa das orientações que tínhamos da Direção-Geral de Saúde. E acabámos por afastar um bocadinho as famílias da nossa realidade. Estamos agora a retomar, estamos a fazer atividades. O objetivo é sempre chamar as famílias à instituição. Porquê? Porque os filhos em casa não transmitem o que fazem, não é? Ou a maior parte deles não transmite. Portanto, se nós não formos transparentes, os pais não sabem muito bem o que é que eles lá estão a fazer. Portanto, temos planos individuais, para cada um tem o seu plano, nós atuamos de acordo com as necessidades e com as expectativas do próprio e da família, quando o próprio não se consegue representar, temos o seu representante legal que o representa e chamamos as pessoas a estar, porque acho que é a melhor forma de transmitir segurança, de saber o que é que nós estamos a fazer, com que objetivos, não é? Portanto, acho que é fundamental ter a porta aberta. Falando acerca desses programas e iniciativas que vocês têm com as pessoas, sabemos que é personalizado para cada um, claro, com certeza, mas assim, num geral, o que é que vocês dispõem? Nós temos uma grande variedade de terapias, por exemplo, não é? Temos desde a musicoterapia, vocês puderam ver, temos terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, portanto, ao nível físico, não é? Também é muito importante, a área desportiva, mais depois da pandemia, que eles estiveram fechados e parados e engordaram imenso e criaram aqui problemas de mobilidade, portanto, quem já tinha dificuldade agravou, portanto, investimos muito aqui na área do desporto e na componente mais física, construímos inclusive um campo de pádel, não é? Que tem sido um sucesso e acho que é uma área mais arrojada, não é? Não é muito frequente vermos, portanto, eles estão a adorar. Criámos dentro da própria instituição, portanto, um projeto apoiado pelo BPI Capacitar e tentamos ter terapias muito ajustadas sempre às suas necessidades, cada um terá a terapia que mais precisa e depois temos áreas de estimulação mais cognitiva, mais sensorial, viram ali a sala de snooze, naquela sala com luzinhas, portanto, para a estimulação sensorial, muito depois de acordo com as necessidades de cada de cada pessoa. Vocês, ao longo de tantos anos de existência, passaram por muitas pessoas, muitas histórias. Tem, assim, alguma história de sucesso, de conquista, que vos marque muito quando falamos acerca da inclusão de pessoas com deficiência? Esta do Pedro que eu vos contei, acho que é assim, aquela que não é a mais importante, mas é uma que tem muito significado, porque era o sonho dele, não é? E às vezes é muito difícil nós atingirmos, porque eles têm sonhos que nós temos que ir step by step, não é? Que são difíceis de conquistar, não é? Ter uma casa, portanto, eles idealizam uma vida como qualquer um de nós tem, não é? E nem todos vão conseguir lá chegar, mas nós não podemos cortar-lhes o sonho, não é? O sonho está lá, nós vamos trabalhando com a família, nas autonomias, porque as famílias também têm muitos receios, não é? Portanto, isto da autonomia tem que ser muito trabalhado com a família, não é? As famílias perceberem que eles conseguem, porque às vezes a proteção, não é, também pode impossibilitar aqui algumas conquistas, não é? O nós mostrarmos e trabalharmos competências, não é, através das diversas atividades que nós fazemos, de que eles são capazes de lá chegar. São capazes de lá chegar com o nosso apoio, mas depois conseguem fazer sozinhos. Portanto, isto também é trabalhado com a família, que às vezes diz, não, e transportes nem pensar, os perigos que existem. Portanto, e nós temos que mostrar que eles são capazes, não é? E acompanhamos e fazemos aquilo que nós chamamos de treino de transportes, não é? Vamos com eles e eles surpreendem-nos quase sempre, não é? Pela positiva. Até porque quando eles têm esta oportunidade de explorar e mostrar o que são capazes, agarram com unhas e dentes. Agarram porque têm muita vontade, não é? Eles querem tanto conquistar que a vontade supera sempre alguma dificuldade que possa acontecer e as dificuldades existem, não podemos dizer que acontece, às vezes temos que recuar, não é? Temos que andar um bocadinho para trás para depois conquistar, por ir por outro caminho, não é? Respeitando sempre o ritmo deles, não é? Não podemos ter modelos pré-formatados, porque isso não funciona, não é? Só funciona se eles primeiro se sentirem bem, se quiserem se sentirem bem. Não podemos forçar nada, não é? Tem que ser eles a irem conquistando e a perceberem que às vezes também falham, não é? Porque é importante demonstrar
porque nem tudo vai ser fácil de conquistar. Mas é esse essencialmente o nosso trabalho, não é? É ir abrindo caminho, não é? Empoderá-los, não é? Dar-lhes o poder de decidirem sobre a sua vida, mas darmos um passo à frente e às vezes dar 2 atrás para conseguirmos uma conquista sólida, não é? Para evitar também frustrações, pois é difícil gerir, não é? As frustrações neles. E dizer que às vezes o caminho tem que ser outro, não é? Mas esse é o nosso papel. Não é? Sente que a sociedade está mais preparada para aceitar estas pessoas? A sociedade está mais preparada e nós aqui também temos uma grande responsabilidade, que é não fechar portas, não é? Ao contrário da pandemia que tivemos que as fechar, nós temos que abrir portas à comunidade, temos que ser nós a chamar também a comunidade, não é? Porque a comunidade por si só, nós andamos sempre tão embrenhados no nosso dia-a-dia que também não temos às vezes tempo para olhar. E nós temos tido sempre muito sucesso quando falamos, por exemplo, na inclusão das pessoas não em mercado de trabalho, nós trabalhamos, portanto, temos a formação profissional, aí sim, trabalhamos a integração em mercado de trabalho, mas, tal como eu vos dei estes exemplos que passaram no vídeo, em atividades socialmente úteis, ou seja, são atividades que são ocupacionais, mas que têm aqui uma vertente que não é profissional, mas que é útil, não é? Que é útil para a empresa, porque aquelas pessoas estão a fazer uma coisa, que estão a substituir a parte do tempo, uma parte pequena do tempo, estão a substituir um colaborador, mas é uma tarefa ou 2 tarefas muito específicas que aquela pessoa consegue realizar, não é? Portanto, nós trabalhamos sempre nesta vertente da inclusão e temos tido muito sucesso. Portanto, a sociedade tem demonstrado também vontade de conhecer. Portanto, não nos fecham portas. Abrem-nos as portas e nós depois temos o papel de os acompanhar, não os abandonar também numa empresa, não é? Da pessoa perceber quem é aquela pessoa, que competências tem, o que é que ele pode fazer. Portanto, não vamos pôr uma pessoa a fazer todas as atividades, sabemos à partida, conhecemos-los bem, porque eles quando chegam à Fundação fazem um trabalho de treino de competências e depois quando nós sentimos que eles estão preparados, então sim, vai para a empresa, mas vai com muito acompanhamento até eles estarem completamente integrados e desenvolverem esse seu trabalho. A nível escolar, peço desculpa também, sentem... Nós temos, portanto, nós temos uma equipa de técnicos que é o Centro de Recursos para a Inclusão, que trabalha com as escolas. Temos bastantes escolas, portanto, temos 9 agrupamentos, estamos em 9 agrupamentos de escolas, Lisboa, Sintra e Lisboa, Oeiras, peço desculpa, e Amadora. E fazemos um trabalho mais a nível terapêutico, não é? Também há algumas limitações, portanto as terapias são muito pouco tempo, não é? É um trabalho que ainda está a ser revisto pelo Ministério da Educação e precisa, não é? Precisa de ser olhado com um olhar mais crítico, porque as crianças, quer dizer, não é uma terapia de 30 minutos por semana que vai resolver os problemas, não é? Mas pronto, tentamos fazer sempre o nosso melhor e dar o nosso melhor, e é nessa fase da infância, não é? Nesta fase da infância que é preciso investir, que é para eles quando chegarem depois à idade adulta já terem competências para poderem desenvolver, não é? O seu dia-a-dia, não é? E poderem estar incluídos. Que é aquilo que nós vimos um pouquinho ali no vídeo, na parte da creche, não é? Certo, na nossa creche, portanto, é uma creche, temos 180 crianças, não é? Temos 3 equipamentos de creche e temos pré-escolar para 25 crianças. Temos integradas algumas crianças com necessidades educativas especiais, que estão incluídas como os outros, não é? Que fazem parte, que lá têm as suas terapias, porque precisam, não é? De terapias mais específicas, mas temos algumas crianças com necessidades educativas e estão completamente integradas nas creches. E isso também acaba por ser aquilo que estava a dizer há pouco, não é? Que o facto de se conseguir trabalhar já numa tenra idade essas deficiências para poder ajudá-las, não é? Quando eles se tornam mais velhos, acaba por ser mais fácil para eles também as coisas. Já há um trabalho prévio, por exemplo, quando falamos em terapia da fala, não é? Quer dizer, terapia da fala tem que ser trabalhada na infância, Claro. não é? Porque há aquisições que a partir de uma certa idade nós sabemos que vai ser mais difícil, como para nós, não é? Quer dizer, na infância todos os dias estamos a aprender palavras novas, não é? Coisas novas, portanto, há uma facilidade grande e se não há esta intervenção na infância, na idade adulta já vai ser muito difícil de conseguirem adquirir competências. E a terapia da fala é o exemplo melhor, não é? Quer Claro. dizer, a partir dos 18 anos, em princípio, se já não adquiriu linguagem, em princípio não vai ser a partir dessa idade que vai adquirir
Podem-se trabalhar outras áreas, não é? Intervenção da terapia, da fala, mas não a aquisição, por exemplo, da linguagem. Portanto, tem que haver um trabalho muito grande na infância para percebermos se há evolução naquela área ou não. Portanto, e a infância é de facto fundamental e ainda há muita coisa para fazer na área da intervenção precoce. Os pais, claro, quando entram em contato com vocês, primeiro vão conhecer a associação, né, a fundação, e depois vão inserindo os seus filhos nos programas e nas iniciativas que vocês têm. Ao início eles devem ficar um bocadinho na expectativa, nervosos, como é que vai correr, será que ele vai adaptar? Sim. Mas como é que tem sido o feedback até agora dos pais? O que é que eles Olha, o dizem? primeiro problema é que temos uma grande lista de espera, não é? Portanto, entrar na instituição é o primeiro problema, não é? Ok. E nós, todas as inscrições, nós chamamos as famílias todas para uma avaliação, nós chamamos avaliação diagnóstica, portanto, há um grupo de assistentes sociais e psicólogos que fazem a primeira entrevista e avaliação dos candidatos, mas temos cerca de 300 pessoas em lista de espera. Caramba. E já há muitos anos, não é? Porque depois vamos tendo vagas, eventualmente, ou por falecimento, ou porque os pais saem da zona, não é? E mudam de área, de residência. E temos depois perfis, não é? A nossa lista de candidatos tem todos os candidatos que se inscrevem, mas depois, por exemplo, podemos ter uma vaga numa sala de unidade de bem-estar, que são pessoas com dependência, portanto não vamos integrar uma pessoa autónoma, portanto Claro. temos este cuidado, não é de uniformizar, mas de trabalhar as competências que cada um é capaz, não é? Portanto, esse é o grande problema. Depois, quando conseguimos integrá-los, não é? Aquilo que nós fazemos sempre é um plano de acolhimento. Portanto, temos um programa de acolhimento que decorre durante o primeiro mês, porque o candidato é estranho para a instituição e a instituição é estranha para ele, não é? Portanto, e estamos a falar aqui com pessoas que são depois muito capazes de se adaptar, mas este choque inicial, portanto, este início é fundamental, correr bem, não é? Este primeiro mês há uma intervenção de toda a equipa técnica para avaliar, não é? Para perceber qual é a área. Nós, por exemplo, temos a área das artes, não é? Temos os nossos ateliês artísticos, e eles passam por todos os ateliês, experimentar se gostam mais da pintura, se gostam mais da cerâmica, se gostam mais do papel, e depois fazemos um programa de integração, onde a família é chamada também, é feita uma avaliação, é feito um histórico da família, não é? Onde é que este jovem vem, o que é que ele percorreu, se há interesses, para nós irmos aos interesses, não é? Se gosta muito de uma área específica, nós agarramos-lo por aí, não é? Para que ele sinta bem, não é? Para o atrair. E depois temos sempre um plano de desenvolvimento com o envolvimento da família, que é chamada pelo menos de 6 em 6 meses, não é? Para a avaliação desse plano. E vamos fazendo esse acompanhamento, sim. E eles ficam mais descansados depois que começam. Ficam e normalmente corre bem. Como as integrações normalmente correm bem, claro que há aquele choque inicial, não é? Sei lá, lembro-me que aqui há uns anos fazer uma entrevista com uma família em que o jovem tinha bastante autonomia e a Fundação, portanto, surge para dar resposta às pessoas com deficiência profunda. Portanto, quando eu entrei, praticamente havia muito poucos jovens com autonomia e é um choque para os pais, não é? Porque, pá, o meu filho tem mais competências, se calhar não é bem isto que eu quero para ele. Portanto, nós depois também fomos sentindo a necessidade de dar resposta a outro tipo de pessoas, com outras competências, não é? Para nós também foi necessário adaptar-nos, como agora para o envelhecimento que eu vos falava, temos que nos adaptar, temos que ter programas para pessoas que já não têm competências para estar integrados, não é? Precisam, se calhar, de mais terapias, têm que manter ali a autonomia numa fase de manutenção e não de aquisição de competências, não é? Portanto, vamos dando resposta conforme são as Certíssimo. necessidades deles. Vocês fazem também muito trabalho de sensibilização, né? Nas escolas e não só, nas comunidades no geral. Quais é que são as perguntas mais frequentes que eles fazem? Porque para muitas pessoas, para muitas famílias, nunca tiveram um membro da família Certo. que tivesse deficiência, seja em que área fosse, e então eles também têm curiosidade em saber o que é que temos que saber, cuidados é que devemos ter, quais são as perguntas mais frequentes? Nós vamos muito às escolas fazer essas ações porque nas crianças também é importante sensibilizá-las para a diferença, não é? Claro. Porque vai aparecer sempre um colega que vai ter uma deficiência, não é? E eles têm que o integrar, não é?
e não colocá-lo como um diferente, que às vezes nas escolas nem sempre é fácil, não é? Já sabemos os problemas das escolas, não é? Agora, incluir pessoas jovens, crianças com deficiência, eles fazem-nos perguntas muito engraçadas e nós às vezes até os colocamos, por exemplo, nas situações. Ou vedamos os olhos para eles perceberem como é que uma pessoa cega consegue deambular e veem que é muito difícil, portanto, e tem uma sensibilidade diferente. Ou sentam-se em cadeira de rodas e têm que percorrer a escola numa cadeira de rodas, que é outra aventura, não é? Portanto, as perguntas que surgem da parte das crianças são coisas muito práticas, não é? Como é que conseguem? Como é que conseguem ter uma vida normal? São perguntas muito interessantes. Da parte das famílias é sempre o futuro, não é? A longevidade, por A exemplo. longevidade, não é? Porque enquanto eles são crianças, não é? Ok, dependem dos pais, mas nós somos jovens, temos saúde, não é? Portanto, e depois, não é? Surge sempre este questionamento. E depois, quando eu já não conseguir cuidar, quem é que vai cuidar? Porque nós temos 36 em lar residencial, mas temos 130 e 135 em atividades, não é? Portanto, temos 100 pessoas que vão para casa todos os dias e no dia em que o pai faltar ou a mãe faltar, que rede de suporte é que nós temos? É porque cada vez também os pais trabalham até mais tarde, os irmãos têm vidas, muitos até saem do país, não é? Portanto, há aqui que pensar muito bem que medidas, não é? Que medidas de política social é que o Estado implementa para defender as famílias, não é? Para Claro. defender as pessoas com deficiência, que vão ficar, provavelmente eles vão ter uma longevidade maior, não vão ter os pais para apoiar e como é que vamos, que medidas vão ser criadas para que eles se mantenham, não é? Em condições de vida. Sim. A parte da confiança da parte da pessoa que está com deficiência, é fácil para eles conseguirem confiar em vocês? É um trabalho, não é? É um trabalho a fazer. E nós mantemos essa confiança, sobretudo pensando até no nosso grupo de inclusão. Temos um grupo de jovens, que é aqueles que está normalmente integrado. Trabalhamos muito isso com eles nos grupos de autorrepresentação, de capacitação, não é? Temos uma técnica de animação sociocultural que trabalha muito esta questão com eles, não é? As dúvidas que eles têm, transmitir-lhes confiança, não é? E eles confiam muito nas pessoas de referência, obviamente, naquelas que estão mais com eles. Depois temos também a psicóloga que faz esse trabalho com eles. Portanto, é muito importante, sim, a confiança, não é? Porque sem confiança eles não se consegue conquistar, nem o conquistamos a eles, nem eles depois conseguem desenvolver-se no seu trabalho e na sua vida, não é? A confiança é fundamental. A vossa fundação está situada na Amadora, na verdade. Tem umas belas instalações. Fale-me um bocadinho acerca delas. Sabemos que tem o campo de pádel. Falou, não é? Só aí já ficamos contentes. Tem ali uma atividade à Nós mais. temos muito espaço verde, também puderam ver no vídeo, que é trabalhado pelos nossos jovens da formação profissional na área da jardinagem. Portanto, aquele equipamento, nós temos um primeiro equipamento, também está no vídeo, que é uma residência, onde tivemos no início 11, e temos um acordo com a Segurança Social para 11 residentes, que na altura estavam no Centro de Atividades Ocupacionais, e hoje em dia, portanto, dos 11, em 85, passámos para 1.800 pessoas, no geral da instituição, porque depois temos um Centro de Medicina Física que recebe pessoas da comunidade, portanto, crescemos ao longo destes quase 40 anos neste número. Esse centro mantém-se, portanto, que é o Centro Social de Alfragide, e depois temos a sede, quando vocês viram a maior parte das imagens, onde tem diversas áreas de intervenção. Portanto, é um espaço, e que foi ótimo para o Covid, porque é um espaço térreo, tem o primeiro piso, mas... Não tem que ficar enclausurado. Não, e depois cada quarto tem uma saída posterior. Portanto, eles mesmo, tivemos surto, não é? Mesmo em surto, eles estiveram no verde, não é? Portanto, tiveram a sorte... Eles nem tiveram essa percepção tanto do choque. Não. Quando foram os isolamentos no início foi difícil, porque eles não entendiam muito bem o que é que se estava a passar, não é? Porque era uma coisa que não é visível, não é? Pois. Uma coisa é eu dizer, há ali um perigo porque há ali um degrau, outra coisa é há ali um perigo que está no ar, não é? É muito difícil, foi muito difícil, mas com o trabalho da equipa técnica que aproveito para agradecer a todos. Foi realmente, nós fomos verdadeiros heróis, não é? Eles foram verdadeiros heróis, porque estiveram 24 horas a apoiar. E na altura em que nós não sabíamos muito bem o que era o Covid, as pessoas tinham que cuidar, nós não podíamos deixar de cuidar dos outros. Portanto,
tanto o pessoal auxiliar como a equipa técnica foram espetaculares nessa altura. Foi muito difícil, porque as pessoas também tinham, as suas famílias também tinham medo, não é? Mas não deixámos de cuidar de ninguém e felizmente correu tudo muito bem. As instalações têm esta particularidade, portanto, sempre o exterior, muito jardim, temos um imenso jardim, portanto, e isso é fundamental, porque essa liberdade, não é? O não estarem fechados num sentido em que estão fechados é muito importante para algumas patologias e nós usamos muito o espaço exterior para atividades, sim. Sim. Fundamental. E vocês também têm parcerias, lá está, vimos ali a piscina também. Temos parceria. Aquela piscina é a nossa, Ah, é portanto, vossa? é nas nossas instalações, mas temos uma parceria com a piscina da Boa Vista, que é ao lado, onde eles vão fazer natação, portanto, aí é uma atividade diferente. Ali aquilo é um tanque de hidroterapia, portanto, é um espaço mais terapêutico. Aqueles que sabem nadar, mais uma vez, a área do desporto, portanto, vão à piscina e temos também um protocolo com o Ginásio Clube Português, onde eles vão também, integrados, como qualquer outra pessoa, fazer algumas atividades esportivas. Espetacular. Portanto, eles estão mesmo ali na ativa, não é? Estão mesmo. Nem dá muito tempo para descansar, é sempre Exato, atividades para sempre, fazer. sempre atividades. Isso é bom. Quando falamos acerca destas matérias, muitas pessoas partilham da mesma paixão que a doutora e querem ser voluntários, querem ajudar. Ainda vê hoje muitas pessoas a procurar, olha, eu gostaria de ajudar, seria da minha formação. Vê assim, Através do nosso site as pessoas podem se inscrever, quem quiser. Temos voluntários, lá está, tivemos também durante a pandemia que terminar, não é? Porque não Claro. pudemos ter pessoas do exterior, tal como não podíamos ter as famílias, não podíamos ter pessoas do exterior a apoiar e a ajudar, mas são uma ajuda fundamental e trazem sempre uma visão diferente, não é? Porque não são colaboradores, portanto há ali um papel muito diferente, não é? E as pessoas vão e dão, não é? À partida quem dá tem esta liberdade, não é? E eles adoram, não é? Ver pessoas diferentes e ver e estar com pessoas diferentes São muito muito sociáveis. importante, muito sociáveis, muito, adoram conversar. certíssimo. Ao longo de todos os seus anos de experiência, acha que Portugal, num geral, quando se foca nesta matéria, ainda está muito aquém das respostas das quais a população, no geral, precisa? Não falo só da Amadora. Sim, no geral sim. E eu aqui focava outra vez esta questão que não quero mais falar do envelhecimento, não é? Nós instituições sentimos, porque vamos falando uns com os outros e sentimos esta necessidade de uma resposta mais específica, não é? Porque os nossos lares residenciais são lares, por exemplo, que a legislação não exige a existência nem de enfermeiro nem de médico. E nós sentimos muita necessidade do acompanhamento. A Fundação tem uma médica de clínica geral que nós optámos por ter, porque sentimos essa necessidade. Temos uma equipa de enfermagem que, segundo a legislação, é obrigatória na estrutura residencial para idosos e sempre que necessário nós recorremos a eles, mas sentimos que há necessidade de um acompanhamento diferente ao nível da saúde. Portanto, ou a articulação entre o social e a saúde é feita de uma forma mais oleada e mais fácil, ou vai ser difícil porque nós não temos formação ao nível da saúde. Portanto, Claro. e a legislação não exige que tenhamos, não é? Prestamos um apoio social, mas sentimos cada vez mais necessidade deste acompanhamento, que felizmente a Fundação tem, porque o Conselho de Administração assim achou que devia de existir, mas não somos obrigados a ter. Portanto, há muito esta necessidade, o envelhecimento tem que ser olhado como uma questão efetiva, não é? Não vai acontecer, e de prevenção, não vai acontecer daqui a uns anos, está a acontecer. E estamos a lidar com situações difíceis de gerir, quando o jovem tem apenas a mãe, não é? E está num centro de atividades ocupacionais, se perde a mãe, para onde é que ele vai? Porque normalmente a rede de suporte, não quer dizer que sejam os casos todos, mas tendencialmente a rede de suporte desaparece quando aparece uma pessoa com deficiência na família. Não é? Porque depois cada um tem a sua vida, porque depois os amigos se afastam, porque pronto, há um afastamento, não é? Isto é regra geral da experiência que nós temos, é assim que acontece. Portanto, aquela pessoa fica muito centrada na família nuclear, no pai, na mãe e nos irmãos quando envolvidos, não é? Também é um papel muito importante dos irmãos, não é? Nesta questão da integração, que os pais às vezes, sem querer, afastam também porque dizem não.
Ele não tem culpa de ter um irmão assim, portanto vai tratar da vida dele e acaba por não envolver os irmãos nesta equação que é fundamental. Portanto, os pais acabam a ficar sozinhos. E o desafio é o que é que vai acontecer a estas pessoas, não é? O que acontece, e nós já nos deparamos com esta situação, é normalmente serem integrados em estruturas residenciais para pessoas idosas, que não é o ideal na integração. Sim, sim. Mas porquê? Porque há mais herpes, não é? Existem mais, e porque os idosos vão falecendo, não é? É mais natural, não é? Claro. Estes jovens no lar residencial entram muito jovens e depois mantêm-se, não é? Claro, Durante a chega vida toda. no final de vida. Portanto, não há vagas, não é? Nas herpes já há, e tem sido esse o caminho, que não é de todo a resposta ideal para eles, porque eles têm outras necessidades. Claro que as pessoas fazem o melhor, não é? E nós temos tido essa experiência, mas não é a resposta ideal. Portanto, é preciso pensar muito nestas questões. Vocês também têm algo que nós vimos ali no vídeo, que é o apoio domiciliário, não é? Sim. Como é que funciona? Portanto, o apoio domiciliário funciona para pessoas, temos acordos para pessoas idosas e também para pessoas com deficiência. Temos um acordo de 24 pessoas com deficiência. É um trabalho que se pensa ser o do futuro, não é? Porque nós não vamos ter estrutura para ter toda a gente, não é? Portanto, manter as pessoas em casa dizem-nos que vai ser o futuro, mas também temos que repensar muito bem, não é? Porque o serviço de apoio domiciliário não pode ser só ir levar a refeição à pessoa ou ajudá-la no banho, não é? Claro. A pessoa não pode estar 2 horas acompanhada em 24 horas. Portanto, temos que pensar, fora da caixa, não é? E o Estado tem que nos apoiar, porque as instituições vivem, não é, da comparticipação do Estado e das Claro, claro. famílias. Portanto, se a comparticipação do Estado não superar as necessidades e se as famílias não conseguirem também apoiar, temos aqui uma dificuldade muito grande em apoiar as pessoas. Portanto, temos 140 pessoas em apoio domiciliário, com grandes dependências, também cada vez mais. Na área dos idosos, as demências, portanto, têm aumentado muito significativamente. Portanto, também temos uma nova população para as herpes. Antigamente ia para o lar de idoso, aquele idoso que já sentia que em casa estava sozinho e que tinha necessidade. Agora não, portanto, essas pessoas vão se mantendo, e ainda bem, em casa, porque têm capacidade, não é? Lá está com o apoio domiciliário. Claro. E temos também uma nova realidade nas herpes, que são as pessoas com demência, e essas não podem de todo, e a família não tem capacidade para as ter em casa. Portanto, estamos aqui numa mudança do paradigma social e é muito importante todos pensarmos sobre isso e as instituições com o Estado pensarem aqui em programas efetivos para dar resposta às pessoas, não é? Porque é fundamental. Vocês têm estado na linha da frente no que toca à resposta a estas pessoas com estas dificuldades. Sim. E são muitos anos a ajudar e a ver também muitas conquistas e vitórias, como Sim, acabou claro de falar. que sim, claro Qual é o que sim. sentimento que vai no coração? É um sentimento, não é ainda de dever cumprido, não é? Porque não há trabalhos finalizados nestas áreas, não é? É todos os dias levarmos esse sentimento para casa que conseguimos fazer, nem que seja uma pequenina coisa, não é? Que torna estas pessoas mais felizes. No fundo é isto, não é? A felicidade é aqui o grande objetivo de todos, deles, das famílias e o nosso, não é? Porque estas áreas sociais, infelizmente, é sempre muito difícil ter pessoas fidelizadas, porque são áreas mal pagas, não é? A maior parte das pessoas recebe o salário mínimo. É um trabalho muito exigente a nível emocional, não é? Porque estamos a lidar com pessoas, não é? Com máquinas, não é? Pessoas com cada vez maior incapacidade, seja cognitiva, seja física. Pessoas que trabalham por turnos, por exemplo, quer dizer, tudo isto é muito exigente, e as pessoas têm que estar motivadas pelo sentimento de missão que têm, porque não é pela componente económica, Claro. não é? E este sentimento de missão, felizmente temos tido equipas coesas, não é? Que às vezes têm algumas oscilações, mas que faz parte, não é? Mas pessoas que são muito dedicadas, e eu acho que isso se transmite também, não só no vídeo, mas a quem nos visita. É sempre uma questão, quando fazemos a visita às salas, e fazemos com muita frequência, ou outras instituições, ou famílias, não é, que querem visitar, e as pessoas dizem-nos uma coisa muito interessante, os colaboradores estão bem, estão felizes, vê-se que gostam daquilo que fazem, não há ali um peso, não é? Que isso é quase impossível de transmitir se não estamos a fingir, não é?
e há ali uma leveza neste trabalho, e Muito é bom. fundamental, sim. Vocês também acabam por dar também apoio psicológico mesmo ao pessoal que trabalha convosco. Nós procuramos esse apoio, que é fundamental. Estamos a falar aqui às vezes de situações difíceis, como é, por exemplo, o luto, não é? Nas herpes já é, obviamente que as pessoas são sempre sensíveis a estas questões, mas na área da deficiência, onde eles passam às vezes uma vida connosco, portanto, lidar com estas situações, não é? Promover junto da equipa este acompanhamento é fundamental, sim, porque eles viveram e nós temos jovens, por exemplo, que não têm família, Pois. portanto, que nós somos a família deles, e quando há uma perda destas, há uma perda de um familiar. Portanto, é preciso este acompanhamento às pessoas, é fundamental. Além das empresas, há muitas pessoas que se calhar estão a assistir ao programa e dizem: olha, eu não tenho empresa, mas eu gostaria de ajudar de alguma forma. Vocês têm maneira de quem estiver a assistir ao programa ou entrar em contato com vocês, Sim, sim. possa fazer donativos, consignação IRS? O nosso site, nós normalmente na altura do IRS também fazemos essa publicidade, não é? Através do nosso NIF e através do nosso site, está muito completa, tem sempre a informação atualizada. Temos agora a nossa revista que vocês têm aqui deste ano. Fazemos esta publicação do calendário anual, portanto, que desta vez são os Gigantes de Lisboa, tem ali os monumentos e tem os nossos clientes, seja crianças, idosos ou pessoas com deficiência, e vamos divulgando assim as nossas atividades. Portanto, e agora em outubro vamos fazer também um grande seminário no dia 17 de outubro na Fundação Carlos Gulbenkian, que vamos também discutir várias questões da deficiência e a inclusão das pessoas. Portanto, quem quiser assistir, dia 17 de outubro. Muito bom, Na maravilha. Fundação Carlos Gulbenkian. E, Um trabalho muito importante que muito, fazem. sim. E contribuem também, não só, conforme dissemos há pouco, não só para a própria pessoa que tem essa deficiência, mas também para a sociedade em geral, não é? Porque quando nós sentimos que temos fundações, associações que estão a apoiar estas pessoas, acaba também por ser um incentivo para nós, porque também fazemos algo para ajudar, não é? Sim, isso é fundamental, mas lá está, mais uma vez, eu digo também, é a nossa função e a nossa responsabilidade fazer isso. Nós não podemos esperar que as pessoas nos batam à porta. Nós temos que mostrar, não é, a capacidade que eles têm. Nós fazemos exposições, por exemplo, não é, de trabalhos. Temos vários ateliês e temos exposições onde eles estão integrados, por exemplo, com artistas. Não há identificação, que são pessoas com deficiência, não é? E nós temos que procurar este tipo de trabalho, não é? Este tipo de publicidade ao trabalho, é integral, incluí-los, não é? Como qualquer outro artista na área esta inclusão pela arte é muito importante, porque eles sentem sempre que estão a par e passo com outro artista qualquer, não é? Portanto, é uma área muito interessante também, que as pessoas estão todas convidadas a visitar, não é? E a conhecer o trabalho. E logo podem ver nos ateliês eles a trabalharem. Temos muitas visitas e às vezes até há alguns trabalhos que eles fazem de autor para pessoas que vão lá e compram as suas obras. Portanto, estamos abertos a conhecerem todo o nosso trabalho. Muito bom. doutora Ana, foi um prazer tê-la cá no programa. Obrigada. Se quiserem entrar em contato com vocês, como podem fazê-lo? Podem fazê-lo através das as nossas redes sociais também. Têm os nossos contactos, o nosso site. Somos uma porta aberta, portanto, sempre que quiserem visitar, estamos disponíveis. Para terem acesso à revista, como é que podem A fazer? revista lá na instituição. Nós temos vários produtos, mesmo dos ateliês, que podem ser adquiridos na instituição. Aproveitam e visitam e veem os artistas a trabalhar. Maravilha! Nós, as portas da Manhãs da TV também estão sempre abertas para Obrigada. a Fundação. Muito obrigado. Obrigada e eu parabéns por todo o pela trabalho. conversa. Obrigada, muito obrigada. E nós hoje tivemos um programa muito especial. Temos sempre temas diferentes que nós costumamos abordar de programa para programa, convidados diferentes. Portanto, você tem que ficar atento aos próximos Manhãs da TV, não é assim? Exatamente. Portanto, e também nós gostamos sempre que, se você é uma associação e ainda não teve a oportunidade de estar aqui connosco no Manhãs da TV, entre em contacto connosco, venha a mostrar aquilo que lhe move, o que a sua associação faz também para dar também a conhecer a toda a nossa audiência, para que nós também possamos participar e ajudar sempre da melhor forma possível. É sempre um gosto fazer parte do seu dia e nós queremos que, se você também tem um projeto que não é uma associação, mas é outro projeto, mas move-lhe o coração, então entre em contato connosco, nós temos todo o gosto em tê-lo aqui no Manhãs da TV. Nós esperamos por si no próximo programa com mais convidados e temas fantásticos para si. Tchau, tchau.
Até lá. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau.